Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não me conhece, prazer, o meu nome é Ana Maria. E se você já me acompanha, seja bem-vindo novamente. E se você sente o chamado para realizar algum atendimento individual, o link está aqui na página do canal. Por lá você acessa o WhatsApp com as opções de atendimentos e também o Instagram, se você quiser me acompanhar mais de perto. E esse mês de junho eu estou disponibilizando uma ativação especial, e essa ativação não é para qualquer pessoa, é quem sente o chamado de deixar para trás tudo que está limitando e dar um salto para o novo. É como se fosse uma preparação. E essa ativação, ela não é gratuita, ela tem um valor de R$ 36,90. É uma experiência. Esse R$ 36,90 liga muito a chave do universo, que é o número 369, né? Então é uma experiência que vai além ali do momento da ativação em si. Ela vai reverberar nos próximos dias. E é só você se permitindo viver a experiência para você sentir. Não tem como eu falar muito sobre isso. Tem como eu apenas passar, né? Que tem essa ativação disponível. E quem sente, me chama no WhatsApp. E é sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre o segundo chakra, que é o chakra sacral ou esplênico, segundo a visão da alquimia, né, que eu tô trazendo. Então, no primeiro chakra aí a gente falou sobre sobrevivência, raízes, presença, segurança, pertencimento, sobre energia vital, né? Sobre essa base que sustenta a nossa experiência humana e várias outras coisas. Agora, a gente vai dar mais um passinho, porque depois que a gente aprende a existir, surge uma nova pergunta, né? Quem sou eu? E é exatamente aí que entra nesse segundo chakra. A frequência desse chakra é associada à cor laranja e a sua localização fica 3 dedos abaixo do umbigo. E antes da gente continuar, quero reforçar algo que eu venho falando desde o início assim da série, que é lindo você observar os chakras como essa jornada de expansão da consciência, porque cada chakra representa uma etapa da experiência humana. Então, o chakra sacral fala muito sobre identidade, personalidade, essa autoimagem, autenticidade, a forma como a gente se mostra para o mundo. Então, por isso que esse chakra está muito relacionado ao amor próprio, à aceitação, ao magnetismo, à autoestima, né? A sensualidade, essa capacidade de reconhecer o próprio valor, né? Então, quando esse chakra está equilibrado, a gente recupera esse brilho natural. Não aquele brilho construído ali para impressionar os outros, mas esse brilho que nasce quando existe autenticidade, quando existe coerência entre quem somos por dentro e aquilo que a gente expressa por fora. Então, é através desse chakra que a gente começa a construir a nossa identidade, mas também é através dele que a gente começa a perceber quantas máscaras que a gente carrega ao longo do tempo, né? Porque ninguém cresce sem condicionamento. Todos nós fomos ensinados sobre quem a gente deveria ser, como a gente deveria agir, o que a gente deveria gostar, como a gente deveria se comportar. E muitas vezes a gente passa anos vivendo personagens que não representam a nossa verdadeira essência. Percebe como todos os chakras estão conectados ao autoconhecimento? Conforme você vai se curando, você vai se despindo das suas máscaras, de padrões, enfim. Então, antes da gente descobrir quem a gente é, muitas vezes a gente descobre quem a gente não é. A gente abandona máscara, versões criadas para agradar, para impressionar, para ser aceito. E às vezes nem sempre é confortável, né? Como a maioria que sabe. Porque algumas máscaras aí oferecem proteção, mas também afasta a gente da nossa autenticidade. E quanto mais a gente se aproxima da nossa essência, mais forte se torna esse magnetismo natural. Porque a autenticidade, ela é magnética. Então não existe nada mais magnético do que alguém que não precisa fingir ser outra pessoa. E é o que eu falei lá no primeiro chakra, né? É que sensualidade e sexualidade não são a mesma coisa. Então muitas pessoas auxiliam. Muitos estudos aí tradicionais auxiliam a sexualidade nesse segundo chakra. Mas como eu falei, ele está relacionado ao primeiro. Porque sensualidade e sexualidade são coisas diferentes. Então, todo esse estudo que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo uma visão da alquimia antiga, que são estudos muito
profundos relacionados à alquimia, entende? Então é importante a gente entender que sensualidade e sexualidade são coisas diferentes. Como eu falei lá no primeiro chakra, né? Sexualidade é a força vital, a energia vital, como essa força da vida, como instinto, como essa potência criadora, né? E aqui a gente está falando sobre sensualidade. E sensualidade não é necessariamente sexual, apesar que se você quiser termina ali, né? Mas a sensualidade é sensorial, né? A forma como a gente percebe o corpo, como a gente sente a vida ali através dos sentidos, né? Um toque, uma música, ou uma dança ali que dá prazer, entende? Um aroma, um prazer ali em tomar banho, em cuidar de si, em estar presente no seu próprio corpo, né? Esse prazer corporal. Então tudo isso também é sensualidade. Esse chakra possui essa ligação muito profunda com a autoestima e a autoimagem também, porque através dele a gente desenvolve essa relação com o nosso próprio corpo, com a nossa aparência, com a forma como a gente se enxerga. E muitas vezes ali a gente não sofre por aquilo que somos, a gente sofre pela imagem que criamos de nós mesmos. Porque quando uma autoimagem ali ela está distorcida, a gente começa a enxergar defeito onde existe ali apenas característica. Entende? A gente começa a comparar, a gente começa a acreditar que a gente precisa ser diferente para ser amado. E isso gera um enorme desgaste energético. Ai, não tô bonita, meu cabelo tá assim, meu corpo tá assim, entende? Então duas pessoas ali podem ter percepções completamente diferentes. Enquanto um ali se olha no espelho e não tá gostando do que vê, a outra pode estar amando o que vê. Então assim, são percepções diferentes. E o físico pode estar completamente ali o oposto do que é o padrão da sociedade, entende? A gente tem muito isso, né? O padrão da sociedade, então eu tenho que ser assim, tenho que ser isso, e aí isso gera esse desgaste emocional porque a pessoa não se aceita como ela é. Acima de tudo, a pessoa tem que aceitar como ela é. É óbvio que você quer fazer alguma coisa ali que não se sente bem e etc. Aí é você com você, mas primeiro você tem que aceitar quem você é, né? Então esse chakra ele convida a essa aceitação, a reconhecer quem somos, a desenvolver esse amor próprio, a construir essa relação saudável conosco, porque não existe autoestima sem autoaceitação e também não existe autoaceitação sem autoconhecimento, né? Quanto mais nos conhecemos, mais compreendemos. Quanto mais a gente compreende, menos necessidade a gente sente de se comparar. Como eu falei, não tem autoestima sem autoaceitação. Tem pessoas que fazem vários procedimentos estéticos e continuam fazendo. Tem gente que olha ali e não tá nem reconhecendo mais quem é. Por quê? Porque não se aceita. Pode estar linda por fora que não se aceita por dentro. É sobre isso, né? E como todos os chakras, esse também se manifesta, né? Através da falta ou do excesso. Então, tanto a falta como o excesso ele está em desequilíbrio. Não, quando tem excesso de energia nesse chakra, a pessoa ela pode desenvolver essa necessidade constante de aprovação. Eu quero ser visto o tempo inteiro, eu quero ser reconhecida, eu quero ser admirada, eu quero chamar a atenção, né? Eu quero buscar a validação externa ali para confirmar o próprio valor. E quanto mais a pessoa depende da aprovação dos outros, mais ela se afasta da própria essência. Às vezes não se aceita ali, faz inúmeros procedimentos estéticos, também é o excesso, entende? Está fazendo coisa demais porque não está olhando para dentro. Então, quando existe essa falta de energia, essa falta nesse chakra, a gente observa o movimento contrário. A pessoa se esconde, ela tem medo de aparecer, tem medo de expressar, tem medo de ser julgada, tem medo de ser rejeitada, evita ocupar espaço, evita mostrar quem realmente é, né? E mais uma vez a gente percebe que o equilíbrio não está em nenhum extremo. Não tem problema em você ser visto, assim como não tem problema em você ser reservado. O problema acontece quando as nossas escolhas elas são guiadas pelo medo ou pela necessidade de aprovação, de validação, entende? Porque tanto a busca excessiva por aprovação quanto o medo da rejeição possuem a mesma raiz, a dificuldade de reconhecer o valor próprio.
E esse segundo chakra, o chakra esplênico ou chakra sacral, como você quiser, tem outros nomes aí também, né? Ele é responsável pelo magnetismo. Quando a gente fala de magnetismo, não é sedução, é presença, é autenticidade, é coerência. Já percebeu como tem pessoas assim que entram num ambiente assim, naturalmente chama atenção? Nem sempre ele é a mais bonita, nem sempre é a mais extrovertida, mas tem algo ali, essa verdade, essa autenticidade, essa presença, isso é magnetismo. Ele nasce quando a gente para de gastar energia tentando ser quem a gente não é. E quanto mais próximo da essência a gente tá, mais magnético a gente fica. Porque a autenticidade, ela possui essa frequência própria, né? E essa frequência, ela não pode ser falsificada. E aqui também a gente pode falar sobre criatividade, mas como eu já falei, ao longo dessa jornada, dessa série, você vai perceber que os chakras, eles se comunicam. Eles não funcionam ali de forma isolada. Então, da mesma forma que eu falei sobre dinheiro no primeiro chakra, a gente vai falar dele no terceiro. E o dinheiro, ele tá ligado aos 3 primeiros chakras, entende? A criatividade também vai aparecer em alguns centros energéticos aí. Só que muda a percepção como ela funciona. Então, é importante entender isso também. Os chakras, eles se comunicam, né? Eles estão conectados. Então, o segundo chakra, ele também participa da criatividade porque está relacionado a essa expressão da identidade. Mas também a gente, como eu falei, a gente vai ver a criatividade em outras frequências. Por isso é muito importante assistir toda a série, porque os chakras, eles estão conectados, formam esse todo. E quanto mais a gente avança, mais a gente compreende isso. Eu falei também lá dos elementos, né? Então, dependendo da linha que você estudar, você vai encontrar diferentes associações para esse chakra. Então, tradicionalmente, ele costuma ser associado ao elemento água, porque pela sua relação ali com emoção, prazer, fluidez, sensibilidade, movimento, né? Já dentro da visão alquímica, que é a que eu estou falando aqui nesse conteúdo, nessa série, a gente encontra essa leitura associada ao fogo e à terra. O fogo pela expressão da identidade, magnetismo, essa força criadora, e a terra por essa construção da personalidade e a forma como a gente manifesta quem a gente é no mundo. E mais uma vez, assim, eu não vejo como perspectivas opostas. São lentes diferentes observando a mesma energia, porque todos os 4 elementos ali, eles estão nos nossos chakras. Se você for observar, todo elemento ele tem algo para nos ensinar. E quanto mais a gente amplia a visão, mais a gente compreende a profundidade dos chakras, né? Como eu já falei, eles se complementam. E eu acho que uma das maiores lições desse segundo chakra é aprender a construir essa relação saudável consigo mesmo. Porque, como eu falei, não tem essa autoestima sem autoaceitação. Esse amor próprio. Não tem essa autenticidade quando a gente está tentando ser alguém que a gente não é. Então, muitas pessoas passam aí a vida inteira buscando esse reconhecimento, essa admiração, essa aprovação, mas enquanto o próprio olhar ali está distorcido, nenhuma validação externa vai ser suficiente. Então, o problema não é a falta de aprovação, o problema é como você se enxerga, né? Então, esse segundo chakra, ele convida a olhar como você se vê, como você fala consigo mesmo. Você gosta da pessoa que você vê no espelho? Entende? Você reconhece as suas qualidades? Você consegue acolher as suas imperfeições? Ou você está constantemente tentando se encaixar em expectativas que não são suas? Então, esse segundo chakra, ele lembra que o amor próprio não é acreditar que somos perfeitos, é aprender a aceitar enquanto a gente continua crescendo. É reconhecer valor sem precisar provar nada para ninguém. É desenvolver uma relação de respeito consigo mesmo. Porque quando existe amor próprio, naturalmente surge esse autocuidado. E autocuidado vai muito além da aparência. Autocuidado é a forma que você trata o seu corpo. É a forma como você alimenta não só a sua mente, mas o seu corpo. A forma como você protege a sua energia. A forma como você escolhe os seus relacionamentos. A forma como você estabelece limites. A gente falou de limite também lá no primeiro chakra.
impor limites. Aqui também, como você estabelece limite, como você impõe os seus limites, entende? Então, no fundo, autocuidado é essa demonstração de amor próprio. E quando a gente começa a se conhecer de verdade, as máscaras caem, os personagens perdem a força. E pouco a pouco, cada vez mais, a gente fica mais próximo da nossa essência. Então esse segundo chakra, ele pergunta assim, quem você é quando ninguém tá olhando? Quem tá aí por trás dessas máscaras? Quem tá aí por trás dos condicionamentos? Quem tá aí por trás dessa necessidade de aprovação? Então, quando você se aprofunda nesse chakra, ele é muito transformador. Percebe que é muito mais do que você ir lá, equilibrar os seus chakras. É essa jornada, esse mapa, é um mapa de autoconhecimento. É muito profundo tudo isso, é muito lindo tudo isso. Muitas vezes, o que impede uma pessoa de ser autêntica não é a falta de personalidade ali, é medo. E a gente falou sobre medo também no primeiro chakra, esse medo de não ser aceita, medo de ser julgada, medo de decepcionar alguém, medo de perder a aprovação, né? Aí sem perceber, a pessoa começa a adaptar quem ela é para receber amor, adaptar a forma de falar, a forma de agir, a forma de vestir, a forma de expressar, até que um momento ela já não sabe mais o que é essência e o que é condicionamento. Então esse segundo chakra convida assim profundamente e constantemente a voltar para nós mesmos. A autenticidade não é ser perfeito, é ser verdadeiro. E ser verdadeiro exige coragem. Coragem para não agradar todo mundo, coragem de ser visto como você realmente é, coragem de abandonar esses personagens que já não representam mais quem você está se tornando. E uma das características mais bonitas desse segundo chakra equilibrado é o brilho. Né? E eu tô falando de presença, de brilho natural. Porque tem verdade entre quem você é e o que você sente dentro de você, entende? Tem vida, tem autenticidade, tem conexão consigo mesmo. Então é um brilho que vem da essência, né? Quanto mais a gente se aproxima dessa essência, naturalmente ele aparece aí. O que é verdadeiro, ele vai se sustentando sozinho. E você vai equilibrando esse chakra quando você vai desenvolvendo essa relação mais amorosa consigo mesmo, que é praticando o autocuidado, respeitando o seu próprio corpo, valorizando a sua própria história, reconhecendo as suas qualidades, aceitando as imperfeições. Também a gente pode utilizar essa frequência da cor laranja de forma consciente, né? Roupas, objetos, visualizações, alimentos, e isso vale para qualquer chakra, tá? Eu não falei isso no primeiro, mas eu tô complementando isso no segundo, por isso que é interessante você anotar aí. Acima de conhecimento também é um estudo, né? É você olhar para si mesmo e começar a entender, a mapear a sua jornada. Aí você percebe, nossa, eu fui me curando as minhas feridas, as minhas máscaras, eu fui harmonizando naturalmente o meu chakra. Sim, é sobre isso, entende? Então, você pode utilizar essa frequência da cor laranja, como você pode utilizar a frequência da cor em cada chakra. Tudo aquilo que fortalece a conexão com essa frequência pode ajudar esse processo, né? Esse movimento corporal também é muito importante, dança, alongamento, essa expressão corporal, né? Atividades que ajudam você a se sentir mais conectado consigo mesmo. Porque esse chakra, ele possui essa ligação profunda com essa experiência de sentir o corpo, sentir a vida, sentir quem você é. Você pode fazer carinho em você mesmo, abraçar a si mesmo. E se auto-observar é uma prática muito importante, né? Perceber quando você está tentando agradar, quando você está buscando aprovação, quando você está escondendo partes de si para ser aceito. Porque toda vez que a gente escolhe a autenticidade, a gente fortalece essa energia. E toda vez que a gente afasta da nossa verdade, a gente afasta também a nossa essência. Então esse segundo chakra, ele ensina a ser, né? Ser quem somos, ser quem viemos ser, entende? Sem máscara, sem personagem. É assim, quem sou eu por trás de tudo aquilo que me ensinaram a ser, né?
É sobre questionamento, né? Isso sou eu ou isso é algo que me ensinaram sobre mim? Né? Quantas características você acredita possuir realmente que pertencem à sua essência, entende? E quantas características foram construídas para receber amor, aprovação, pertencimento, entende? É um processo muito profundo. Descobrir quem a gente é exige coragem. E não abandonar aquilo que somos exige ainda mais. Como eu falei, muitas pessoas elas não sofrem por aquilo que são, sofrem pela forma como se enxerga. Às vezes a pessoa ali pode receber elogio e não acreditar, pode ser admirada e não acreditar. O problema não está fora, está através da lente a qual ela enxerga a si mesma. Ou às vezes a pessoa ela depende de um elogio para se sentir bem, entende? Nenhuma aprovação externa consegue preencher completamente uma falta de reconhecimento interno. É muito importante entender isso, né? Enquanto a gente não aprende a enxergar o nosso próprio valor, a gente vai continuar procurando esse valor no olhar dos outros. A vaidade também pertence a esse chakra, né? Mas a vaidade por si só não é um problema. É cuidar da aparência, né? Gostar de se sentir bonito, de arrumar. Tudo isso pode ser uma expressão saudável de amor próprio. O desequilíbrio acontece quando a aparência ela se torna essa única fonte de valor. Quando a pessoa ela acredita que precisa parecer algo para ser amada, entende? Quando ela acredita ali que precisa impressionar para se sentir suficiente. Quando depende da admiração externa para se sentir importante, como eu falei. Então o equilíbrio acontece quando existe autorrespeito. É autorrespeito por você mesmo. Quando esse cuidado nasce do amor e não da carência. Quanto mais a gente se respeita, mais a gente ensina as pessoas a nos respeitarem. Quanto mais nos honramos, quanto mais a gente honra a nossa identidade, mais a gente permite que os outros enxerguem quem realmente a gente é. Então o respeito ele nasce da forma como a gente trata nós mesmos. E quando existe autenticidade, existe essa força muito difícil de ignorar. As pessoas podem concordar ou discordar, gostar ou não gostar, mas elas conseguem perceber quando alguém está sendo verdadeiro. Então, a memória do corpo, ela também possui uma relação com esse chakra, né? Às vezes um cheiro ali desperta uma lembrança, uma música desperta uma emoção, um toque desperta uma sensação esquecida, porque o nosso corpo ele guarda experiências. O nosso corpo ele registra informações, o nosso corpo ele lembra. Então, nem tudo precisa ser compreendido racionalmente, né? Algumas coisas precisam ser sentidas. Tem experiência que apenas o corpo ali ele compreende. Ele está muito conectado, como eu falo, os chakras eles se complementam. É voltar a ser, voltar a habitar o próprio corpo. Voltar a reconhecer que a gente é muito além de personagem, de máscara, de condicionamento. E cada vez mais que isso acontece, a gente vai se aproximando mais e mais da nossa essência. E quando eu falo desse chakra, ele tem a energia feminina. E novamente, quando eu estou falando de energia feminina, eu não estou falando de gênero. Estou falando de frequência, da capacidade de sentir, de perceber, de receber, de se conectar consigo mesmo. Então, por isso esse chakra ele é tão ligado à autoestima, ao amor próprio, à sensualidade, à identidade, à forma como a gente se relaciona com quem a gente é, com nós mesmos, entende? A energia feminina também convida ao acolhimento, à aceitação, ao respeito pela sua própria história, esse autorrespeito, ao reconhecimento da própria beleza. E quando a gente fala de beleza, a gente não está falando apenas de aparência, essa beleza interior, a beleza de ser quem você é. Essa beleza da autenticidade, de não precisar ali sustentar a personagem para ser aceito, essa autoaceitação. E quando essa energia encontra equilíbrio, cada vez mais a gente se conecta com a nossa essência. Mais confortável a gente fica na nossa própria pele. Mais livre a gente fica para expressar quem a gente realmente é. Então esse segundo chakra possui essa relação muito profunda com o amor próprio. Que antes de buscar reconhecimento no mundo, a gente precisa aprender a reconhecer o nosso próprio valor. E é sobre isso. Agora, feche os seus olhos, inspire
profundamente pelo nariz e solta. Perceba a energia vermelha do chakra raiz ainda presente, estável, firme, sustentando você. E agora visualize uma esfera de luz laranja surgindo alguns dedos abaixo do umbigo. A cada respiração, essa luz se fortalece, expande, entra em equilíbrio. Visualize essa energia laranja se conectando naturalmente à energia vermelha. A vermelha também se conectando naturalmente à energia laranja. Raiz e identidade, presença e expressão, sustentação e autenticidade. Permita que essas energias trabalhem juntas. Repita: eu me amo, eu me aceito, eu me honro, eu reconheço meu valor, eu libero a necessidade de aprovação, eu me permito ser quem sou, eu escolho a autenticidade, eu respeito minha essência, eu me sinto confortável sendo eu mesmo, eu me permito brilhar, eu reconheço minha beleza interior, eu confio na minha identidade, eu acolho minha história, eu sou digna de amor, eu sou digna de respeito, eu sou digna de ser visto, eu me vejo, eu me respeito, eu me amo. Eu expresso minha verdade com naturalidade. Eu me conecto com a minha essência. Eu me permito sentir. Eu me permito viver. Eu sou. Inspire. Visualize essa energia laranja brilhando em perfeito equilíbrio, harmonia, conectada a essa energia vermelha, estável, harmoniosa, fluindo naturalmente. E permita que essa energia continue integrando dentro de você ao longo dos próximos dias. Assim é, está feito, está feito, está feito. Gratidão.